Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Último minuto. Moraes é notificado sobre pedido de informações do Congresso americano sobre ações no X. A defesa da rede social X no Brasil enviou um ofício ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal com um pedido feito pelo Congresso dos Estados Unidos para ter acesso aos e-mails, conteúdos e ordens judiciais emitidas por Moraes e direcionadas à Xcor, responsável pela gestão da plataforma. As informações são da Gazeta do Povo. Esses documentos foram incluídos nos autos do inquérito das milícias digitais, no qual o empresário Elon Musk passou a ser investigado por ordem de Moraes. O Comitê de Assuntos Jurídicos da Câmara de Deputados do Parlamento norte-americano pediu que a Xcorp envie todas as ordens que foram emitidas por Moraes referentes ou relacionadas à moderação, exclusão, suspensão, restrição ou redução de circulação de conteúdo, a remoção ou bloqueio de contas, o desenvolvimento, execução ou aplicação das políticas de moderação de conteúdo da Xcor. Destrecho do documento obtido pelo site Gazeta do Povo nesta segunda-feira 15. Na semana passada, Elon Musk compartilhou em sua conta pessoal no X que havia recebido o pedido da Câmara dos Estados Unidos sobre as medidas judiciais da Justiça brasileira contra a empresa, alegando que essas medidas violaram a lei do país. Ele também chamou Alexandre de Moraes de ditador, ao compartilhar um vídeo do deputado federal Gustavo Gar durante um discurso no Parlamento Europeu sobre a situação no Brasil. O ofício enviado pela X Brasil ao Supremo Tribunal Federal reitera que a ordem da Câmara norte-americana foi cumprida, mas destaca que os documentos solicitados são confidenciais e se encontram resguardados por sigilo judicial. Nos últimos tempos, Musk tem criticado Moraes por impor o que ele chama de censura a determinados perfis na rede social X. Ele também declarou que restauraria as contas desses perfis, desafiando as ordens judiciais brasileiras. Além disso, Musk anunciou sua intenção de revelar as determinações do magistrado relacionadas às restrições impostas por meio do Tribunal Superior Eleitoral. Em resposta à ofensiva, Moraes incluiu Musk no inquérito das milícias digitais e ordenou uma investigação conduzida pela Polícia Federal para apurar as circunstâncias das declarações feitas pelo empresário. No entanto, Musk não se intimidou com a ofensiva do STF e ataques de Lula e mostra para o mundo a censura imposta aos brasileiros. Veja trecho do programa 4x4 deste domingo que expõe a fragilidade de Moraes. Finalmente, né? Está todo mundo conhecendo tudo que a gente tem enfrentado nesses anos todos, essa aliança, como disse, nefasta, o STF querendo tomar conta de tudo, encontrando no PT aí um aliado, talvez circunstancial, mas agora o mundo inteiro está sabendo disso. E o Barroso é muito espertinho, né? Com seus biquinhos. Vamos parar com isso, que está ficando ruim para a gente. Vamos, página virada, caso encerrado. Melhor não falar mais disso. A resposta que eu dou para o ministro é página virada uma ova, né? Está só começando. E vai ficar ruim para eles, viu? Porque eles estão dentro dessa bolha no Brasil com muito poder, né? Mas eles gostam de passear em Nova York, até em Miami, Key Biscayne, né? Eles gostam. Vai ficar cada vez pior. Acho que eles vão ter que se contentar com Caracas, com Havana, talvez Pequim, né? Agora vamos lá. Elon Musk retuitando fala da Ludmilla Lins Grilo. Retuitou também uma fala minha. Ele está pegando os bolsonaristas, segundo nossos blogueiros petistas, né, que usam esse rótulo de forma pejorativa, para nos diminuir de alguma forma, ele está retuitando os cancelados no Brasil. O meu trecho em inglês, naquela Space, que ele depois até participou, a Ana Paula também estava lá, Ana Paula Henkel, e tantos outros, eu explicando a minha situação das contas todas canceladas por tweets que são públicos, né? E a coisa vai em sigilo, a investigação. Eu já cansei de pedir para o Alexandre tornar público tudo que ele tem a meu respeito, tudo, né? Porque seria fantástico. Então, teve 2 milhões de visualizações, 30 mil curtidas, né? A coisa está virando.
para o desespero não só deles, que querem virar rápido a página, como dos isentões. Esse é um parênteses que eu faço, curioso, né? Os isentões, a turminha oportunista de MBL e companhia, eles também estão em polvorosa, porque eles estão desesperados. Como assim? O Elon Musk está tuitando Ludmilla, Constantino, por que não a gente? É o cara que está falando as coisas certas com as pessoas erradas, disse um desses aí do mercado financeiro, né? Que andou comprando os antas. Então, é um negócio realmente impressionante o que está acontecendo. E é alvissareiro. Nos enche de esperança de que vamos poder reverter. Até porque quando eles acusam o golpe dessa forma, sentiu, né, Galvão? Sentiu. Fala aí, Tino. Olha só, a linguagem corporal do Alexandre de Moraes é de alguém tenso. É de alguém que mexeram no brio dele, ele está tentando reagir, está tentando mostrar poder, mas está nervoso. Está nervoso. Né? Então, isso está só começando. Censura nunca foi instrumento para impedir mentiras, sempre foi um instrumento para calar a verdade, né? E é a pergunta mais óbvia do mundo que um esquerdista fez, o Glenn Greenwald, que agora botaram lá o Reinaldo Azevedo para tentar bater no Glenn Greenwald, mas tadinho, né? Na minha opinião, o Glenn Greenwald, que é de esquerda, mastigou e cuspiu os ossinhos do Reinaldo Azevedo, porque a incoerência do Reinaldo Azevedo, tão vira-casaca, é uma coisa tão grotesca que ele não consegue realmente sustentar por meio de argumentos. Mas o Glenn Greenwald disse, qual foi, me mostrem, um regime ou movimento fascista que pregou a liberdade ampla de expressão, ou como eles dizem, batendo num espantalho, né, a liberdade absoluta. Me diga um regime fascista que fez isso. Não existe. Agora, eu digo vários regimes fascistas, comunistas, nazistas, que pregaram exatamente a censura em nome do bem. Então eu fecho, Lacombe, com a troca, entre aspas, do imitador de focas e do Emerson Grigoletti, nosso amigo e advogado. Felipe Neto, que virou especialista em direito também, né? Vai dar aula para a Ludmilla. Ludmilla, você vai ter que fazer o curso do Felipe Neto para poder dar o seu curso, se o Brasil deles vingar de vez. Se há crime, disse ele, a remoção do conteúdo não é censura. Quem discorda disso vive em outra realidade. O Emerson Grigoletti, com toda a paciência do mundo, disse: o que diz a lei? 1. Indique qual crime, devidamente fundamentado. Acho que é pedir demais. E 2. Apenas o conteúdo violador, não a conta inteira, vai ser, de alguma forma, retirado. O que o Alexandre de Moraes criou no Brasil, com o aplauso de todos esses aí, desde influenciadores petistas até os renomados jornalistas da velha imprensa, é a censura prévia. É calar o indivíduo. O Lula não teve a conta dele suspensa quando estava preso. Mas eu não posso me comunicar, assim como a Ludmilla, com os nossos seguidores no Brasil. E tem gente que aplaude e finge que é em nome da democracia e da liberdade. Mas o mundo, graças ao Elon Musk, está vendo que eles são os verdadeiros fascistas. É porque a questão no início, em relação ao Twitter Files, aos arquivos do Twitter Brasil, é exatamente essa. As pessoas dizem que o Elon Musk, que o Twitter não estava atendendo a decisões judiciais, a legislação. Mas a questão toda é que ordens são essas de censura. Bom, se a gente for ficar só fixo ali na Constituição brasileira, que garante a liberdade de expressão e restringe, proíbe a censura de qualquer espécie, de qualquer forma. Então a questão é essa, é tudo sigiloso. Cadê? Está dentro da lei esses pedidos de censura? Claro que não está. Né? Então prove que está, não tem como provar. Antes de passar para a Ana e para a Lud, vamos trazer aqui para a discussão o que está acontecendo no Congresso Nacional, né? Porque a atitude do Elon Musk fez com que os partidos de esquerda, né, socialistas, comunistas, voltassem, claro, a falar do PL da censura. Só que o presidente da Câmara, o Arthur Lira, não quis nem saber e engavetou o projeto. Do Eduardo Gomes, que parece que está discutindo um texto no Senado de inteligência artificial, para ver se a gente consegue, num curto espaço de tempo, fazer uma construção de um texto que tenha oportunidade de vir a plenário e ser aprovado sem as disputas políticas, ideológicas que estão em torno do 2630. Ele está fadado a não ir a canto nenhum, por mais esforço, por mais consideração que a gente tenha ao relator Orlando, por mais esforço que a gente tenha feito, nós não tivemos, nem tivemos tranquilidade, e os líderes deixaram isso bem claro hoje, de apoio parlamentar para votação com maioria no plenário da Câmara.
Mas a gente lembra que o Arthur Lira tentou, porque tentou da outra vez, né, quando vieram com pedido de urgência para votar o PL da censura, ele tentou até a última hora, né, só desistiu quando percebeu que perderia. Então, é aquela história, né, em quem confiar. Agora, a decisão do Lira irritou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e ele falou sobre o assunto numa entrevista coletiva. A Câmara tem toda a autonomia para decidir da forma como queira decidir. Eu só me permito dizer da minha opinião em relação a isso, até porque eu votei no projeto em 2020, antes de ser presidente, e fosse presidente hoje com um projeto desse no Senado, eu o faria ser aprovado e buscaria convencer os meus pares da importância dele. Os eletrodomésticos com as funções mais... Ana, bom, a gente sabia que seria dessa maneira, né? O Supremo, o TSE meio que já pegou esse PL da censura e criou leis, né? Resoluções que vão ser implementadas já a partir das eleições, pelo menos para as eleições municipais deste ano. A gente vai ter uma espécie de PL da censura, talvez até piorado, né? Agora, Rodrigo Pacheco, Ana, a gente sempre fala dele, tem que falar, eu espero que o povo de Minas Gerais, do seu estado, perceba, né, que votou. Era melhor ter tido a Dilma Rousseff, viu? Rodrigo Pacheco é um negócio de enlouquecer. Porque pelo menos a gente se divertia, né? Com a Dilma. Dava para dar umas boas risadas com os discursos dela. Agora nem isso. Nós temos a Dilma engomadinha de terno e gravata que joga o jogo dessa extrema esquerda no Brasil. O que me impressiona, né, é que tem gente que acredita ainda no Arthur Lira. No dia que o Arthur Lira disse aquilo, alguns deputados foram até as redes sociais, deputados mais alinhados com a direita, foram até as redes sociais e disseram, né, elogiaram, né, a fala do presidente da Câmara, Arthur Lira, mas no mesmo dia, no Oeste Sem Filtro, ele disse, eu não vou cair nessa, que bom, né, que vai ser engavetado. Mas, para mim, isso é um jogo ensaiado entre Arthur Lira e alguém. Se é o TSE, se é o Alexandre de Moraes, se é o Senado, se é o Supremo. Eu não confio em Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Fim. No dia seguinte a essa declaração do Arthur Lira, ora, vejam vocês, vem o Supremo Tribunal Federal e pegou a pauta e disse que vai discutir a pauta em maio. Ou seja, joguinho ensaiado, como nós falamos lá em Minas, né? Joguinho ensaiado, historinha para boi dormir, porque essa de não é um projeto fadado ao fracasso, porque é impopular. Por que não disse com todas as letras assim? É um projeto fadado ao fracasso, porque ele institucionaliza a censura no Brasil. Isso é contra a nossa Constituição. E o Supremo Tribunal Federal também não pode pegar essa pauta, porque isso é uma pauta do Legislativo. Por que não faz o discurso completo? Porque é sempre assim, Lacombe, esse discurso em cima do muro o tempo todo. O brasileiro não aguenta mais essa gente morna, que vive em cima do muro, roda pratinho para um lado, roda pratinho do outro, sendo que hoje o brasileiro sabe, quem está em cima do muro está do lado esquerdo. Então, esse discurso do Arthur Lira ou qualquer outro discurso do Rodrigo Pacheco, para mim, nenhum discurso dos dois, por mais fantasiados que eles sejam em relação à defesa real da nossa Constituição, eu, particularmente, não acredito, porque os dois jogam no time do Supremo Tribunal Federal, de alianças políticas e do que eles podem ganhar com o que eles não podem costurar ou pautar, mas eles jogam exatamente no colo do judiciário. É uma ação e um planejamento estratégico. Eu não vou entrar em conflito com o meu eleitorado, então, judiciário, por favor, pautem isso, porque nós queremos a censura no Brasil. Ludi, vamos lá. A gente precisa realmente de um PL da censura. A Constituição já não é muito clara, já não temos ali Marco Civil da Internet, Lei Geral de Proteção de Dados, crimes cibernéticos, crime de injúria, de calúnia, difamação. Já não é suficiente. Por que essa insistência? A gente sabe por quê, mas
não tem como sustentar um discurso desse pedindo um projeto de lei que é censura, o que a Constituição por si só já proíbe, Ludmila. É o que você mesmo está falando. A nossa Constituição e as nossas leis já garantem a liberdade no Brasil. Então, é tanta liberdade que a gente já tem, que eles precisam de um projeto de lei para reduzir esta liberdade. E não por outro motivo, o nome, o apelido PL da censura é muito mais adequado do que o nome oficial da lei. Então, o nome oficial deveria ser PL da censura, porque a ideia desse contida nesse PL não é dar mais liberdade, mas sim retirar a liberdade que esses donos do poder hoje entendem que está excessiva. Então, isso é, assim, é um absurdo. Agora, francamente falando, eu acho que nesse momento, agora imediatamente, não existe nenhum clima, zero clima, para se votar PL da censura. Porque nesse momento, o custo político disso vai ser muito alto. Qualquer um que tente emplacar isso agora, nesse momento histórico que a gente está passando, vai ser taxado imediatamente e irreversivelmente como censor, como ditador. Então, eu acredito que nesse momento isso não vai ser pauta. Entretanto, liberdade é aquela coisa que a gente tem que lutar por ela permanentemente. Não é porque, de repente, não vai ser pautado agora, que não vai ser pautado daqui a algum tempo, quando esse assunto esfriar. Então, vira e mexe, sempre essas pessoas que querem controlar o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente fala, essas pessoas sempre vão tentar emplacar o PL da censura. Ele vai ser aquele PL, assim, permanente. Se um dia ele for enterrado completamente, ele vai ressuscitar com outro nome e com outro número. E vai ser assim para sempre. A gente precisa criar meios, criar estratégias, utilizar inteligência para não permitir que ele passe em algum momento histórico em que as pessoas estiverem dormindo. Então, é isso que acontece. E o que a Ana estava falando aí, eu concordo inteiramente com a questão de o poder legislativo não querer certas pautas, não querer votar certas pautas, porque eles acabam se comprometendo, são assuntos muito sensíveis, como se legislador tivesse que ter medinho de julgar certas pautas, de decidir certas pautas. O legislador ele foi colocado lá justamente para isso. É para ele meter a mão mesmo naqueles assuntos polêmicos e votar lei, ou revogar leis, ou criar leis, mas ele tem que ter coragem para disciplinar as coisas. Caso contrário, ele não tem nenhuma aptidão para exercer o cargo de deputado ou de senador. E o que a Ana estava falando é perfeito, no sentido de que eles preferem, muitas vezes, quando o assunto é muito sensível, pegar esse assunto e jogar no colo do Poder Judiciário para que eles não se comprometam perante o seu eleitorado, para que eles fiquem limpinhos, para que eles fiquem bem na foto. E o Judiciário, por sua vez, sem nenhum constrangimento, pega todos esses casos como se não tivesse nada acontecendo, em vez de devolver e dizer, isso aqui não é caso para o Poder Judiciário, esse pedido aqui não pode ser julgado. Então, assim, isso é o que está escrito naquele livro, Rumo à Juristocracia, do Rand Heschel, que inclusive eu tive a honra de prefaciar esse livro. Ele é um professor da Universidade de Toronto, no Canadá, e ele faz justamente essa observação de que muitas vezes o poder ele não é tomado pelo Poder Judiciário na mão grande. Muitas vezes esse poder é entregue voluntariamente pelo Poder Legislativo ou até mesmo pelo Poder Executivo. Então, o que a gente vê aí por parte dos nossos deputados, eles querem que isso vá para o Poder Judiciário, porque eles também já sabem o posicionamento desses ministros, já sabem o posicionamento político desse. É esse livro aí, Towards Juristocracy. Tem a versão desse livro em português, que é o Rumo à Juristocracia, tá? Que é onde tem o meu prefácio. Então, nesse livro ele explica isso. Então, nem sempre o poder é tomado na mão grande. Muitas vezes essa juristocracia começa quando o próprio Poder Legislativo entrega voluntariamente
esse poder para o judiciário, dizendo, olha, não quero fazer uma lei sobre isso aqui não quero me meter nisso aqui não. Julguem aí vocês. Então, é isso que acontece, o que é vergonhoso para um congressista, que deveria sim se meter em temas polêmicos, afinal de contas, para isso que ele foi eleito, né? Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.